Eu trabalhava entregando pizzas em 2015. Estava trabalhando uma certa noite até tarde, então fui fazer, provavelmente, a viagem mais longa daquela noite. Era um percurso de 20 minutos de carro. Eles tinham pedido 4 pizzas grandes, então achei que era uma festa, e que receberia uma boa gorjeta. No entanto, a casa ficava numa área rural, e navegar pelas estradas de terra à noite sempre foi irritante. Cheguei no endereço, e pude ver uma casa velha e esquisita, literalmente no meio do mato, sem carros estacionados, apenas luzes acesas. Estacionei o carro e liguei para o meu chefe pedindo que ele confirmasse o endereço, para garantir que eu tinha digitado o lugar certo no GPS. Ele confirmou o endereço, e me disse para pelo menos dar uma batida na porta e verificar se tinha alguém. Meu chefe sempre ficava bravo quando devolvíamos uma pizza, então estava com medo do que ele faria se eu devolvesse 4 pizzas inteiras. Estava muito nervoso e, para ser sincero, eu estava com um pouco de medo, mas saí do carro mesmo assim e me forcei a andar até a porta da casa. Não havia campainha, então bati com força na porta. Não ouvi nada, e para falar a verdade, não esperava ouvir nada mesmo. Fiquei extremamente desapontado, pois sabia que aquilo tinha sido uma grande perda de tempo e gasolina. Bem frustrado, bati mais uma vez bem forte. De repente, comecei a ouvir um barulho estranho de movimentação vindo de dentro da casa. Bati novamente e gritei que era o entregador de pizza, mas agora só havia silêncio. Depois de ouvir aquele barulho, estava me sentindo mais desconfortável do que antes. Estava preparado para voltar para o meu carro, mas antes que pudesse virar as costas, notei algo na janela. Havia uma pessoa na janela e ela estava olhando para fora. Não sabia dizer se era um homem ou uma mulher, já que a única coisa que eu podia ver direito eram os olhos. Os olhos pareciam estar mais abertos do que eu achava ser possível, olhando fixamente para mim. Aquilo me assustou o suficiente para que eu soltasse as pizzas no chão e voltasse correndo para o carro. Pulei para dentro do carro e comecei a girar a chave. Para aumentar ainda mais o meu pânico, o motor do carro não estava pegando de primeira. Foi somente na terceira vez que girei a chave que o motor finalmente ligou. Acelerei rapidamente na direção da estrada de terra, mas podia sentir o carro balançando e tremendo. Algo não estava certo. Não tinha conseguido me afastar muito quando comecei a ouvir um som de arranhado vindo do lado de fora. Havia tanta resistência que não conseguia mais dirigir. Saí do carro para verificar o que diabos estava acontecendo. Assim que olhei para o meu carro, senti um arrepio em todo o meu corpo e meu coração começou a bater mais forte. Meus pneus haviam sido furados e estavam completamente vazios, com as rodas expostas. Não apenas os pneus da frente, todos os 4 pneus tinham sido furados. Cheguei à conclusão de que alguém tinha feito isso enquanto eu batia na porta daquela casa. Em vez de sair correndo, decidi voltar para o carro e trancar as portas. Ainda estava tão perto daquela casa que ainda conseguia enxergar o formato dela atrás das árvores. Desesperadamente, peguei o celular e liguei para a polícia. Contei tudo para a policial que me atendeu e ela me disse que 2 viaturas estavam perto do meu local e que eu precisava ficar escondido. Perguntei para ela se era aconselhável ficar no carro ou fugir, e ela me disse que seria melhor ficar no carro com as portas trancadas. Pediu para que eu permanecesse na linha com ela até que os policiais chegassem. Meu corpo tremia, e em todas as direções que eu olhava, não havia nada, além de uma floresta escura e aparentemente interminável. Sabia que levaria uma eternidade para que os policiais chegassem lá. Não me sentia seguro naquele carro, já que sabia que a pessoa que tinha furado meus pneus não estava longe. A próxima parte é o que me destruiu completamente. O que aconteceu em seguida ainda me abala até os dias de hoje,
e eu sinceramente espero que ninguém jamais tenha que passar por esse tipo de medo. Estava observando as janelas, certificando-me de que não havia ninguém do lado de fora. Olhei no espelho retrovisor, e lá estava aquela mesma pessoa, a mesma pessoa que eu tinha visto na janela. Seus olhos estavam ainda mais abertos do que antes. Agora a pessoa estava iluminada pela luz fraca do meu carro, e eu podia ver que era uma mulher. Pude ver um sorriso começando a se formar em seu rosto. Abri a minha porta desesperadamente, e corri para dentro da floresta, sem me importar com o barulho que estava fazendo. Corri até ficar sem fôlego, o que não levou muito tempo, e me escondi atrás de um tronco gigante no chão. Estava respirando alto, então tapei a boca com a mão enquanto esperava pelo que parecia ser uma eternidade, até que finalmente escutei o barulho de sirenes. Reuni toda a minha força, e corri de volta na direção da estrada de terra. Eventualmente, as luzes vermelhas e azuis apareceram na minha vista, e eu nunca tinha me sentido mais aliviado na minha vida. Estavam estacionadas na frente do meu carro, investigando com suas lanternas. Corri na direção deles gritando igual um lunático, pedindo para eles me ajudarem. Caí no chão e comecei a engasgar, quase vomitando de tanto correr. Eles me levantaram e começaram a me fazer perguntas, então expliquei tudo da melhor maneira possível. Uma das viaturas foi até a casa, e os policiais começaram a vasculhar. Voltaram sem nada, exceto por alguns objetos afiados. Aparentemente, esses foram os objetos usados para furar meus pneus. Ao analisar a história que eu tinha contado, os policiais disseram que eu provavelmente tinha sido perseguido por algum tipo de casal doente problemático. Acham que deve ter sido o homem do casal que furou meus pneus. Infelizmente, até onde eu sei, eles nunca foram achados, e isso me mata de agonia até hoje. Pedi demissão no dia seguinte e passei a trabalhar em um supermercado. Aquela visão aterrorizante da mulher atrás do meu carro é algo que eu nunca vou esquecer. Quando eu tinha 18 anos, arranjei meu primeiro emprego em um cinema local da minha cidade. Na época que fui contratado, eles estavam precisando desesperadamente de pessoas que estariam dispostas a trabalhar no turno da noite para fazer o fechamento, e para falar a verdade, trabalhar no turno da noite era o que eu preferia. Então, tudo encaixou perfeitamente. O local não era tão grande, então, dependendo do dia da semana, era possível trabalhar o turno inteiro sozinho, mas geralmente eu era escalado com mais uma ou duas outras pessoas. Em uma certa noite, eu estava trabalhando no cinema, e as últimas sessões estavam terminando. Era uma terça-feira. Outro garoto, Lucas, que tinha mais ou menos a minha idade, estava trabalhando comigo, mas éramos as únicas pessoas trabalhando naquela noite, então a gente tinha a responsabilidade de deixar tudo pronto para a abertura na manhã seguinte. O tempo passou, e eventualmente todos os filmes terminaram. Depois de alguns minutos, comecei a verificar todas as salas para garantir que ninguém tivesse adormecido, o que acontecia com mais frequência do que se imagina. Para acender as luzes das salas do cinema, nós tínhamos que caminhar até um lugar distante que ficava no outro lado do prédio. Por causa disso, para agilizar a verificação das salas, eu costumava fazer as verificações no escuro mesmo, usando apenas a lanterna do meu celular. Depois de verificar várias salas, faltava apenas uma sala para eu verificar. Entrei na última sala e assim que acionei a lanterna do meu celular dentro da sala, eu andei até a parte de baixo e fiquei bem na frente da tela. Normalmente, eu sempre começava analisando a fileira da frente e depois eu ia subindo para verificar as outras fileiras. Eu estava prestes a analisar a primeira fileira, porém, antes de começar, eu congelei completamente. Fiquei completamente imóvel por alguns segundos. Eu podia escutar uma respiração. No começo, pensei que o barulho vinha dos dutos de ventilação, porém, quanto mais eu escutava,
mas eu tinha certeza de que era uma respiração humana. Apontei minha lanterna para os assentos, mas não vi ninguém. Senti meu coração acelerar de acordo com o barulho que eu estava escutando. Claramente, havia uma pessoa ali, mas ela estava propositalmente se escondendo de mim. Eu queria gritar com a pessoa, mas para ser sincero, estava com muito medo. Fiquei lá por um tempo, completamente parado, apenas escutando. Então, eu decidi agir como se não soubesse que tinha alguém ali. Fingi que não tinha ouvido nada e voltei para as escadas, atravessei todas as fileiras e saí da sala. Assim que saí, corri de volta para a área principal do cinema e encontrei Lucas no balcão. Contei para ele o que tinha acabado de escutar. Ele ficou meio assustado, igual a mim, e nenhum de nós queria voltar lá. Depois de conversar, concordamos que aquela pessoa teria que sair em algum momento e que, assim que ela saísse pela porta da frente, poderíamos fechar o cinema. Então, decidimos ficar perto da porta da frente do cinema, esperando a pessoa passar. Esperamos literalmente por mais de 1 hora. Nenhuma pessoa passou por nós. Naquele ponto, a gente só queria ir para casa. Reunimos coragem e fomos até aquela sala para procurar a pessoa. Desta vez, fomos até o outro lado do prédio para acender as luzes da sala. Verificamos todas as fileiras da sala e ninguém estava lá. Não havia nada fora do comum. Pensei que a pessoa pudesse ter saído pela saída de emergência, já que algumas pessoas fazem isso, sabe-se lá por quê. Depois de verificar aquela sala, passamos a verificar todas as outras salas, além de verificar todas as saídas. Mas aparentemente nenhuma delas tinha sido usada. Eu conseguia identificar quando a saída de emergência tinha sido usada, por causa de uma alavanca que ficava baixada sempre que alguém abria a porta. Ninguém tinha aberto a saída de emergência, eu tinha certeza disso. Lucas começou a questionar minha história, e para falar a verdade, eu mesmo estava me questionando. Concordamos que eu provavelmente tinha imaginado aquilo, ou talvez as caixas de som estavam com defeito. Aceitei esse raciocínio, então fechamos o cinema e fomos para casa. Na noite seguinte, assim como na noite anterior, novamente eu estava escalado para o turno de fechamento com Lucas. Como responsáveis pelo fechamento, tínhamos que passar o aspirador nos corredores antes de sair. Normalmente eu fazia isso mais cedo no meu turno, mas naquela noite eu tinha muita coisa para fazer e acabei deixando o aspirador para mais tarde. Para o final do turno, comecei a passar o aspirador, quando de repente ele começou a fazer ruídos estranhos, e depois falhou. Sabia que aquele aspirador era bem barato, então isso não me surpreendeu. Além disso, sabia que havia um aspirador reserva no armário dos fundos. Simplesmente peguei as chaves do armário e fui até a parte de trás do cinema. Caminhei até chegar no armário correto e coloquei a chave. Fiquei surpreso ao descobrir que a porta já estava destrancada. Abri a porta e encostei na parede procurando o interruptor de luz, mas alguma coisa me interrompeu. Um cheiro horrível atingiu meu nariz e levei um susto. Rapidamente dei alguns passos para trás para respirar um pouco de ar fresco, e foi nesse momento que lá de dentro do armário pude escutar uma movimentação estranha. Parecia que alguma coisa estava se mexendo lá dentro. Rapidamente fechei a porta e tranquei ela com a chave. Passei os próximos minutos correndo pelo cinema procurando Lucas. Quando o achei, contei o que tinha acontecido no armário. Sua expressão facial mudou na mesma hora. "Cara, você acha que é a mesma coisa de ontem?" ele perguntou. Até ele falar aquilo, eu tinha esquecido completamente o que tinha acontecido na noite anterior. A ideia de que os dois acontecimentos estavam relacionados nem passou pela minha cabeça. "Acho que devemos chamar a polícia", ele disse. Eu concordei, então chamamos a polícia. Sentamos do lado de fora enquanto esperávamos. Quando a polícia chegou,
Contei para eles o que tinha acontecido na noite anterior, e o que tinha acontecido naquela noite. Entreguei a chave do armário e eles adentraram o cinema. Ficamos do lado de fora esperando. 20 minutos se passaram, e de repente, mais umas 5 viaturas da polícia chegaram no estacionamento com as sirenes ligadas. Um policial que tinha chegado começou a nos interrogar enquanto os outros correram para dentro. Em certo momento, o policial pediu o número de telefone do nosso gerente. Ligaram para ele e pediram para que ele viesse. Naquele ponto, estávamos bem confusos e ainda não sabíamos o que a polícia tinha descoberto. Mas sinceramente, acho que nem queríamos saber. Porém, não demorou muito até descobrirmos o que eles tinham encontrado. Os policiais saíram pela porta da frente com uma mulher de aparência estranha. Quando abriram a porta do armário, foram surpreendidos por essa mulher que estava segurando uma faca. Ela pulou na direção deles, mas foi dominada pelos policiais. Foi presa. E para piorar, a polícia encontrou 2 cadáveres em decomposição, um homem e uma mulher, escondidos no fundo do armário. Aparentemente, a mulher tinha matado os 2. Isso é tudo que eu sei. Eventualmente, nosso gerente chegou e disse que a gente podia ir para casa, o que fizemos com prazer. Deixei aquele emprego no dia seguinte, algo que meu gerente achou totalmente compreensível. Ano passado, comecei um novo emprego em um supermercado, fazendo reposição de estoque durante a noite. Era uma rede local de supermercados do meu estado, com mais ou menos uma dúzia de lojas, mas as lojas em si não eram tão grandes. Na maioria das noites, havia uma equipe de 2 ou 3 pessoas para preparar a loja para o próximo dia. Já havia trabalhado em algumas lojas antes, portanto, reposição de estoque durante a noite não era algo novo para mim de forma alguma. Naquela noite, cheguei no trabalho às 10 horas da noite e fui recebido com a infeliz notícia de que uma pessoa havia faltado ao trabalho. Então, somente eu e meu gerente, chamado Pedro, teríamos que dar conta de todo o trabalho naquela noite. Meu gerente era tranquilo, mas não falava muito, então os turnos com ele eram entediantes. 1 hora depois, eu estava ouvindo música e trabalhando na seção de salgadinhos quando, de repente, meu gerente apareceu na frente da seção, olhando diretamente para mim com o rosto preocupado. "Tá tudo bem?", perguntei para ele, tirando meus fones de ouvido. Ele estava ofegante e me perguntou se eu tinha visto alguém na loja. Eu disse que não. Ele me contou que achava que tinha visto alguém passando pela seção dele 1 minuto atrás, mas quando foi conferir, não havia ninguém lá. Dava para perceber que ele estava nervoso, mas tentou tirar a importância do assunto e voltou ao trabalho. Depois que ele saiu do meu corredor, fiquei pensando que foi a vez que mais conversei com ele, o que me fez pensar que talvez ele realmente tivesse visto alguma coisa. Passei a prestar mais atenção ao meu redor, mas as próximas 3 horas se passaram sem nenhum incidente, e eventualmente, parei de pensar naquilo. Nós 2 trabalhamos separados e não nos encontramos novamente em outro momento. Por volta das 2 horas da manhã, havia terminado todo o trabalho que ele me havia passado. Então fui perguntar para ele o que mais eu tinha que fazer. Passei por todas as seções até chegar no final da loja, mas não o vi. Voltei e atravessei a loja novamente, verificando todas as seções, mas ele não estava em lugar nenhum. Procurei no depósito dos fundos e no escritório também, mas não consegui achá-lo. Pensei que ele podia estar no banheiro ou no carro dele fazendo uma pausa, então esperei mais 15 minutos e percorri toda a loja novamente procurando por ele. Tudo que encontrei foi o carrinho dele, o mesmo que ele estava usando no início do turno, e parecia que ele havia reposto metade das caixas naquele carrinho, mas não tinha terminado de repor o resto. Quando vi isso, comecei a ficar realmente nervoso. Saí pela porta da frente e vasculhei o estacionamento em busca de qualquer sinal dele. Seu carro estava no fundo do estacionamento,
perto do meu, mas estava vazio. Até verifiquei os lados do prédio para ver se ele estava fazendo uma pausa para fumar. Já havia se passado quase 4 horas desde a última vez que o vi, e eventualmente, fiquei tão preocupado que decidi ligar para a polícia. A polícia teve que entrar em contato com o diretor da loja para obter o código das câmeras de segurança e depois analisaram as imagens. Contei para eles o horário em que ele tinha se aproximado de mim para relatar que tinha visto alguém. Assim que colocaram o horário no vídeo de segurança, as imagens mostraram uma pessoa estranha caminhando pela loja. Era claramente um homem, e ele estava andando cuidadosamente pelo supermercado. Parecia que estava se escondendo, mas Pedro estava certo. Realmente havia uma pessoa na loja. Continuamos assistindo e cerca de 30 minutos depois que Pedro tinha falado comigo, esse homem desconhecido se aproximou dele por trás e o ameaçou com uma arma. Foi realmente perturbador assistir aquelas imagens, e saber que estava a poucos metros de distância em outro corredor sem ter ideia do que estava acontecendo. Passei mal vendo aquele vídeo. O homem forçou Pedro a andar com ele, provavelmente fazendo ameaças para que ele ficasse quieto. Levou Pedro para a parte de trás do prédio e o empurrou para dentro de um carro, saindo dirigindo. A polícia me disse que, de acordo com aquelas imagens, os dois provavelmente se conheciam e que isso era provavelmente algum tipo de ataque pessoal. Mesmo com a polícia me falando que aquilo era um ataque pessoal, não tive coragem de ficar naquele emprego e me demiti algumas semanas depois. O homem nunca foi identificado e até agora Pedro não apareceu. Agradeço por ter acompanhado até o final. Se gostou, não se esqueça de deixar seu apoio e considerar se inscrever para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo, afinal de contas, o medo é mais intenso quando é compartilhado. Postamos novas histórias toda semana. Por hoje é só, até o próximo vídeo.